Bom dia, pessoal. Seguindo aqui nossos assuntos, né? Semana passada nós vimos a questão da segurança, né? E essa semana nós partiremos para o nosso último assunto, que seria a parte de serviços, né? E assim, aí para quem já participou nossa oficina, né? Que teve na semana de TEAR, sobre microserviços, então vocês já vão ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Mas assim, como nem todo mundo participou, né? Então seria mais para dar a base, certo? E aí você pode também, como foi muito rápido essa parte lá no oficina, né? Seria realmente bom que todo mundo revisasse, ok? Então essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre serviços em geral e mais especificamente sobre serviços REST, certo? Em Java, né? E usando o Spring no caso, ok? Então vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui o slide. Então, pessoal, fazendo uma breve introdução aqui, antes de a gente falar em serviço, a gente tem que falar num ponto anterior, né, que foi da onde surgiu realmente a ideia dos serviços, foi a arquitetura orientada a serviços, né? Vocês podem ouvir falar aí também, se vocês estiverem estudando e tal, nessa siglazinha SOA, que é justamente a arquitetura orientada a serviços. Esse livro aqui do Engino 2018, que é um livro de arquitetura de software, ele fala que a SOA, né, no caso é uma arquitetura para desenvolvimento de sistemas que possibilita a criação de sistemas de serviços fracamente acoplados, né, ou seja, que eles não estão ligados muito forte um ao outro, né, e que eles são interoperáveis, ou seja, você consegue fazer a comunicação do serviço com o outro mesmo que cada um use plataformas diferentes, ok? Então seria mais ou menos essa ideia. E aí eles servem, no caso, para que esses serviços trabalhem em conjunto, né, para automatizar um processo de negócio, ok? E aí, pessoal, o serviço é o conceito que é uma parte do software, uma parte de software, né, que desempenha uma tarefa específica. Ela provê funcionalidades para outras partes da aplicação, né, ou então para outras aplicações externas também, ok? Um aspecto-chave no caso do SOA, né, da arquitetura orientada a serviço, é a decomposição da lógica da aplicação, né, em pequenas partes menores que podem ser reutilizadas e podem ser distribuídas também, ok? Então a lógica é essa. Vocês também podem ouvir falar também nesse termo, o Web Services, certo? São serviços mais ligados ao mundo da web, ok? Então, o Web Services podem ser utilizados através de clientes, né? A gente pode acessar, no caso, um serviço web, né, através de um cliente desktop, uma aplicação cliente, ou também através por exemplo, de um smartphone, né, ou outro cliente de outra forma, né. Aqui tem um exemplozinho, algum exemplo, por exemplo, sistema de reserva, sistema de rastreio do pedido, né, a gente acessa isso aí tanto pelo celular como pelo browser, né. E o Web Service também ele serve para integração. Existe esse conceito muito forte nos serviços, né, que é para integração entre serviços, né, ou entre aplicações, ou entre empresas, né. Aqui vocês vão ver esse conceito também, né, de business to business, né, ou seja, a ligação de uma empresa para outra, ou de um sistema para outro sistema, né, ou seja, o cliente que vai acessar esse serviço não é um ser humano, né, um usuário acessando através do browser, lá, por exemplo, ou do smartphone. Vai ser, no caso, uma aplicação de uma outra empresa, né, uma outra aplicação. Então, seria aqui o conceito de business to business. Então, serve para essa integração também. E aí conectando várias organizações na mesma cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, uma empresa com seus parceiros, né? Por exemplo, ou clientes também, né? Então aqui tem um exemplo de uma figurinha que mostra que a aplicação pode ter tanto uma pessoa acessando, né? Como também pode ter outras aplicações consumindo esse serviço também, ok? Ainda aqui na introdução, pessoal, o Web Service ainda, né? O Web Service ele também pode ajudar na integração das aplicações de uma aplicação corporativa, né? Que seria justamente essa ideia de a gente conseguir fazer a junção, a ligação das várias aplicações que existem na empresa, né? E da ideia de uma única aplicação, né? É a ideia, né, de aplicação corporativa que a gente viu lá no início do curso. E, em resumo, a gente pode resumir aplicações web services, né, como uma cola, espécie de cola que a gente pode juntar várias partes de aplicações diferentes ou várias partes de uma mesma aplicação, certo? E juntar como se fosse um corpo só.
Aqui, pessoal, é importante também que a gente vai trabalhar mais com web services do tipo REST, mas é importante que vocês saibam que existem outros tipos de web services também, né, de serviço web service. E aí existe uma distinção aqui, tem até um artigo no DevMedia que eu coloquei aqui nas referências, né, que ele fala justamente nos os tipos de serviços web services em Java, né. E aí existe basicamente dois tipos, né, ele fala, existe o que são os baseados no protocolo SOAP, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E isso aí existe uma especificação do Java específica para esse tipo de web service, né? Que é a especificação JAX WS, né? Vocês podem ver isso aqui, vocês já sabem que é WS do web service, né? Então JAX, que é a parte de serviços, Java, XML, né? Então a especificação Java que cuida disso aqui, certo? E existe também o padrão, os serviços que usam o padrão REST, que são, no caso, como se fossem serviços mais leves, a gente vai ver um pouco mais para frente. E ela tem uma especificação no Java EE também, própria para ela, né, que é o JAX RS, né, de REST, certo? Isso aqui se eu for usar o Java puro, o Java EE puro, certo? Nós vamos usar o Spring, né, então ele usa por trás dos panos isso aqui, certo? Mas vocês precisam saber que existem esses dois tipos aqui de web service. Então esses dois aqui são responsáveis por a maior parte das aplicações usam algum desses dois tipos, principalmente o REST, que são os mais recentes, certo? Mais leves, são mais usados hoje em dia. E aí o protocolo SOAP, né, ele teve grande importância principalmente lá no início dos serviços, né, em 2003, né, o W3C ele recomendou, né, o uso do SOAP, né, para web service, então ele começou a ser muito usado naquela época, mas logo depois quando surgiu o serviço mais leve do REST, né, ele começou a ser mais utilizado o REST, certo? Então só revisando um pouquinho aqui para que vocês entendam, os web services baseados em SOAP, né, que vocês podem encontrar também esse termo aqui FAT, que é como se fosse um serviço mais gordo, mais pesado, né, ele é uma especificação Java, né, para trabalhar com web service baseado no protocolo SOAP, que é um protocolo de comunicação, certo? E esse tipo de serviço aqui ele suporta aplicações que têm estado, certo? É uma diferença para o serviço baseado em REST. E ele basicamente tem aqui três componentes que vocês podem ouvir falar quando vocês estudarem esse tipo de serviço, né? Nós temos aqui um provedor de serviço, né, que é como o REST também tem isso aqui. Só que a gente tem aqui uma figura diferente aqui, que é um registro, né? Então os serviços aqui eles se registram em algum tipo de registro, né, como se fosse um DNS. E aí publica qual é a especificação desse meu serviço, qual é a interface do meu serviço que um cliente pode acessar, certo? E aí vocês podem também encontrar esses conceitos aqui, né, que é o WSDL, né, que é em inglês é o Web Service Description Language, ou seja, é uma linguagem que vai descrever a interface desse meu serviço, certo? Para um outro cliente que vai usar, certo? E tem também esse outro termo aqui, também esse outro conceito, que é o UDDI, né, que é Universal Description Discovery Integration, ou seja, aquela figurinha que eu mostrei para vocês antes, que é o serviço de discovery, né, de descoberta de um serviço, certo? E o outro conceito, no caso, para fechar, no caso são as mensagens, né, que vão ali nós vimos antes que é a descrição do serviço e como é que eu acesso o serviço, né, a descoberta. E aí tem também aqui o transporte, né? Quando eu tenho para comunicar de um serviço para o outro, eu vou ter que fazer um meio de transporte. Esse meio de transporte utiliza justamente o protocolo SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, né? É um tipo de mensagem baseado em XML, certo? Para trafegar na rede, ele pode trafegar também no caso como HTML ou como XML. Certo? Então pronto, dito isso aqui, só para a gente fazer a revisão e que vocês entendam que existe esse formato, né? Mas aí não vamos trabalhar mais, o que se trabalha mais hoje em dia, né? São os serviços mais leves, que são os serviços REST. O REST, o conceito dele é justamente isso aqui, né? É como se fosse uma transferência de estado de representação de algum conceito, ok? Então isso aqui, Representational State Transfer, né? Então ele é uma abstração que corresponde a um conjunto de valores, né, que representa uma determinada entidade em um momento específico, certo? Então é a transferência daquele estado, daquele conceito em um determinado momento. E ele é apropriado, pessoal, quando em alguma situação que a gente não precisa manter o estado da aplicação entre as chamadas de serviço, né, diferente lá do SOAP, né? E aqui foi até um slide que eu usei lá na oficina também, né, para microserviços.
Isso aqui é um outro livro aqui de JVE, né? 2018 também. E ele fala, né? Usando o REST, o cliente acessa um recurso, né? Quando a gente fala de serviços REST, pessoal, tudo, nesse padrão arquitetural, né? Tudo são recursos que podem ser acessados, certo? E disponibilizados. E aí, para a gente acessar esses recursos no servidor, né? A gente usa, no caso, também ele é fortemente baseado em URI, é como se fosse um URL, né? O URI é onde você coloca o endereço de onde é que está aquele serviço, né? Por exemplo, no seu browser, né? Então isso é um URI. Então tudo é baseado no URI. E também para a gente se comunicar, fazer a comunicação, ele usa fortemente, ele é muito atrelado ao protocolo HTTP. Ele aproveita a lógica do HTTP, né, para simplificar a modelagem do serviço, né? E ele usa justamente os métodos do HTTP, que a gente chama também de verbos, né? A gente tem no HTTP o método GET, né? O POST, PUT, DELETE, são alguns, certo? Então a gente pode fazer esse mapeamento aqui quando a gente trabalha com REST, para os nossos métodos que nós queremos fazer na nossa aplicação, né? Pensando numa aplicaçãozinha num CRUD, né, por exemplo, nós teríamos, por exemplo, os métodos GET no HTTP, eles seriam métodos para consulta, só vai consultar algum valor, não vai alterar nada de estado no servidor, certo? Nós temos os métodos POST, que seria para criar um determinado recurso no servidor, o PUT, que seria para atualizar, certo? E o DELETE para apagar, tá bom? Então a gente utiliza dessa forma. Outra característica importante do padrão REST é a maneira como os dados eles são manipulados quando a gente implementa um serviço, né? Ele não está vinculado ao formato de resposta que será fornecido para o cliente, né? Então com isso a gente consegue fornecer resposta de diversos tipos, né? Por exemplo, posso fornecer uma resposta usando JSON, HTML, XML, PDF, JPG, dentre outros, certo? E aí, mais para o nosso caso aqui, que nós vamos trabalhar com Spring especificamente, né? A forma que ele trabalha, o Spring Boot trabalha com serviços REST, né? Ele retorna para o padrão, a gente consegue modificar esse comportamento dele, certo? Mas para o padrão, ele retorna vai transformar, no caso, nossos objetos do domínio, né, em objetos JSON, que a gente já viu o que é. Então aqui, especificamente agora sobre os serviços REST, usando o Spring que a gente está trabalhando, o Spring Boot e o MVC, a gente, para trabalhar com serviços REST, a gente usa a mesma dependência que a gente já vem trabalhando, no caso, com o Spring MVC, né? Que é o Spring Boot Start Web, somente esse mesmo. Só que a gente vai usar aqui, no caso, uma outra anotação diferente para os controladores, né? A gente vai anotar com o REST Controller, né? Essa anotação ele vai especificar que aquele controlador ele vai ser um controlador do tipo REST, certo? E aí, para o padrão, como eu falei para vocês, né, o Spring Boot ele já faz trabalho para a gente automático, que é transformar todos os nossos objetos do domínio para JSON, certo? É uma biblioteca que ele usa por trás dos panos, que é a biblioteca chamada Jackson, só para que vocês saibam. E aí, para a gente acessar, no caso, alguns valores que vieram na requisição, né, no corpo da requisição, por exemplo, se eu estiver fazendo se eu criar, por exemplo, um formulário e submeter esse formulário com alguns dados, né? Então, os dados que vão dessa requisição, né, no corpo da requisição, a gente acessa ele nos métodos, né, usando essa anotação aqui, request body, né? Certo? Então a gente vai ver isso aqui mais na prática, ficará mais simples para vocês. Então a prática, pessoal, nós vamos fazer, vai ter um roteirozinho, vou disponibilizar para vocês um roteirozinho, vai estar lá na sala de aula também. E aí a ideia é usar aquele nosso repositório, né, e tem uma aplicaçãozinha aqui inicial onde a gente vai partir, para fazer as implementações dos serviços REST, né, seria esse projetozinho aqui. Nesse repositório tem esse projetozinho aqui, livraria REST MVC JPA inicial, certo? Mas aí vou ter o roteirozinho, vocês vão seguir no roteiro depois. Aqui está a bibliografia que eu falei, certo? E aí, na quarta-feira, a gente faz a prática dessa parte. E também vamos ver outro assunto também, que seria, como nós estamos vendo aqui essa semana, serviço, né? E aí nós vamos ver também como acessar esses serviços, não só com uma página que a gente vem fazendo até agora, né, nas nossas aplicações web. Nós estamos gerando sempre o back-end, né, que é a parte na parte do código do Spring que acessa as nossas regras de negócio, banco de dados, né? Mas estamos fazendo tudo isso aqui junto com as nossas páginas web que é a visão que acessa esses dados, né? E agora, a ideia é que nós estamos trabalhando com serviço, né? Nós vimos aqui que nós não trabalhamos mais com páginas, não. A gente trabalha agora com os dados que são trafegados de um lado para o outro. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com JSON, né? Então a gente envia os dados via HTTP usando JSON também e o servidor devolve os dados através do JSON também,
ok? Então tudo vai ser trafegado dessa forma. Então, e o cliente? O cliente, quando eu quiser acessar esse serviço, né, eu quero ter uma interface gráfica, né, uma visão bonitinha que eu consiga acessar esse serviço. Para mim não me importa se é serviços REST ou se é uma página que está gerada no servidor. Eu, como cliente, eu quero acessar uma página, um sisteminha bonitinho, né? Então, para isso, nós vamos ter a segunda parte tanto da teoria como da prática essa semana, né? Que vai ser a gente acessar esse serviço, criar um cliente, né? Para acessar esse serviço remotamente. Esse cliente vai estar, no caso, esse cliente vai estar no lado realmente do browser do cliente, né? Ou do lado da máquina do cliente. E ele vai acessar remotamente esse serviço REST, certo? E vai fornecer para o cliente a interfacezinha gráfica, certo? Para isso nós vamos usar, como eu já comentei, uma aplicação Vue.js, certo? Então seria a próxima parte, tá bom, pessoal? Vamos lá, na prática a gente se encontra novamente. Pessoal, só para mostrar aqui para vocês também a questão da parte da interface, né? Eu mostrei para vocês os conceitos e tal. Mostrar um pouquinho antes da gente ir para a prática. Esses conceitos que eu mostrei para vocês, principalmente em relação aos métodos HTTP e tal, mostrar um pouquinho aqui usando um aplicativozinho que eu já comentei com vocês antes, né, que é o SoapUI. Alguns de vocês usam o Postman, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui a aplicação. Eu já subi a aplicação aqui, certo? Minha aplicaçãozinha que vocês vão construir depois durante a prática, né? Mas só para mostrar para vocês aqui. Então aqui eu tenho o SoapUI, eu tenho aqui algumas requisições, né, no caso para as funcionalidades que minha aplicação vai fornecer usando os serviços REST, né? E como falei para vocês, tudo aqui vai ser no formato do JSON, né? A gente vai mandar um dado para o servidor via JSON, os dados serão de forma de JSON e receberemos também de forma de JSON também. Isso através da HTTP, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui a consulta dos livros, seria um URI aqui, né? A consulta dos livros seria /livros. E aí seria um método get, né? Para isso eu consultar aqui a aplicação, eu vou ter aqui uma lista com os livros, né? Um objeto aqui JSON, ó, você vê aqui um tipo JSON, e aqui tem os dados de cada livro, né? O ID do livro, o título, ISBN, dentre outros aqui. São 3 livros aqui nesse caso, nessa listagem. Eu posso ter no caso aqui um outro método, né? Que faz a consulta dos detalhes de um determinado livro, né? Então teria um método get também, só seria para consultar também, e eu teria o recurso que estaria lá em livros. Mas aí eu quero acessar um livro especificamente, né? Então eu colocaria o ID do livro aqui, por exemplo, ID 3, né? E aí se eu consultar aqui, eu vou ter aqui o objeto JSON com os dados desse livro específico, né? Eu também vou ter aqui, eu posso ter também, no caso, seguindo o nosso CRUD, né? Nós precisaríamos criar um livro, né? Então para criar, seguindo aquela nossa tabelinha, a gente vai usar, no caso, o método post, né? Para criar um recurso, né? Esse recurso aqui vai estar também no /livros, certo? Só que aí eu vou precisar passar os dados desse novo livro para ser criado no servidor, né? E aí, como eu falei para vocês, vamos criar um objeto aqui JSON com os dados do livro, né? O que é que eu preciso passar para o livro? O título, o ISBN, o preço, por exemplo, né? São os dados que eu preciso passar minimamente. Então aqui um objeto JSON, já configurei aqui, e aqui eu coloco o nome do livro, né? O ISBN e o valor, né? Que vai ser desse livro, né? Então aqui o método post. E aí se eu enviar aqui, pessoal, vamos lá enviar, ele vai devolver para mim aqui uma resposta com o código 201. Vamos ver o que seria esse código 201 aqui. Que a gente tem normalmente o código 200, né, que é com dá OK, e temos esse outro código aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, esse código aqui de retorno, né, se a gente pesquisar aqui no caso HTTP 200 code, por exemplo, né, então ele dá aqui, por exemplo, para a gente que isso aqui é um código de criação, né, que foi criado, né. Ele diz aqui que a requisição foi bem sucedida, né, e que um novo recurso foi criado, né, então, justamente o que a gente queria, né. Voltando aqui para o SoapUI, deixa eu só configurar aqui. Pronto, voltando para o nosso SoapUI aqui, então o código quer dizer o seguinte, que nós criamos realmente o recurso que a gente queria, um novo livro, ele foi criado, né, e devolveu para a gente aqui um código 201. Se a gente for verificar aqui a lista dos livros novamente, se for fazer uma consulta, nós temos só 3, né. Se eu consultar aqui, apareceu mais um código, um novo livro aqui com o ID 14, né, com os dados que nós passamos para ele, ok? Então assim nós criamos um novo livro. E do mesmo jeito eu posso também ter aqui um outro método para alterar também um livro, né? Então a gente viu lá que para alterar seria usando o método put, né? Nesse caso aqui, o que é que eu vou passar para alterar um livro? Eu preciso passar aqui o ID do livro, né? Então eu posso colocar esse URI aqui, / o ID do livro também.
E aqui eu vou precisar alterar com os dados que serão alterados desse livro, né? Então para cá eu vou precisar passar aqui no corpo da minha requisição um objeto também JSON com os novos dados do livro, certo? Para ser a alteração. E também posso fazer um método para deletar, né? Nesse caso vou usar o método delete do HTTP e vou precisar passar também o ID do livro que eu quero apagar, certo? Então seria essa a ideia. A gente vai ver um pouquinho mais na prática depois, tá bom? Então, até lá, pessoal.